Mateus 27, 9 e 10 descreve a compra do campo de oleiro com dinheiro de Judas Iscariotes, em cumprimento de uma determinada profecia. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como ordenou o Senhor. Um fato notável a respeito dessa citação é que sua maior parte, na verdade, é de Zacarias, capítulo 11, versículo 12 e 13, que diz o seguinte: E ele lhes disse: Se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram-me, pois, por meu salário, 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: Arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Há diferenças significativas entre as passagens de Zacarias e a citação de Mateus. Nessa, o profeta paga, ou pelo menos dá, o dinheiro da compra e faz com que ele mude o propósito daquela importância. Seria para a compra de um campo, em vez de doação ao oleiro, que aconteceu lá com Judas, né? O caso é que a citação, como parece em Mateus, enfatiza a requisição do terreno. A passagem de Zacarias nada diz a respeito de comprar-se uma propriedade. Na verdade, nem sequer menciona um campo. Todavia, ao voltarmos para Jeremias 32, versículos 6 ao 9, encontramos o profeta adquirindo um campo em Ananote, por determinada importância, 17 ciclos de prata, não tem nada a ver com 30. O capítulo 18, versículo 2, descreve-o na tarefa de vigiar o oleiro, que está fazendo vasos de barro em sua casa. Jeremias 19, 2 diz que havia um artífice perto do templo, cujo ateliê ficava no vale de Rinom. O capítulo 19, versículo 11 diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Desse modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Engraçado que quando falas aqui, assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este povo. Que povo que estava citando aqui? Povo de Israel. Sendo que o texto lá de Mateus está dizendo que o campo foi comprado para enterrar estrangeiros, povo gentil. Não tem nada a ver a citação de Mateus com Jeremias, e sim com Zacarias. Então veja no próximo vídeo que eu vou explicar melhor para você esse texto embaraçoso. Olá pessoal, paz a todos, meu nome é Luiz Fernando, este é o canal Questione. Meus queridos, antes de abordar o tema aqui, um tema problemático que eu gostaria de abordar com vocês hoje, é referente a um comentário que um inscrito escreveu no meu último vídeo, referente se Jesus mentiu ou não. Eu estou esperando até agora ele me responder se os sacerdotes e aqueles que julgaram Jesus, se eles por acaso viram Jesus assentado no trono, vindo sobre as nuvens com grande poder e glória, assentado ao lado do Pai. Estou esperando até agora para ele, né? Mas quanto a fatos, não há argumentos. Então, meus queridos, eu gosto de trazer para o meu canal as coisas que eu tenho fundamentação.
Eu não fico com falácia. Se eu descubro que aquilo dali é verdade, eu trago aquilo que é verdade. Se eu vejo que aquilo dali é uma incoerência, que realmente o que eu trouxe ali não convém, eu desfaço aquilo, eu tenho hombridade, honestidade de chegar e trazer para vocês que acompanham meu canal. Então, devido a essa desconstrução do que eu preguei ao longo dos tempos aqui, preguei em modo de dizer, né? Eu trouxe mensagens aqui para o canal. Muita gente está perturbada, não está entendendo. Mas vai entender sim. Porque hoje eu estou trazendo as problemáticas, as contradições, interpolações, adulterações que tem na Bíblia. E hoje eu vou trazer mais uma grotesca que eu vou passar para vocês hoje aqui. Que fica em Mateus capítulo 27, do 3 em diante. Acompanhe a leitura. Então Judas, o que traía, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões. Repara nessa parte que fala sobre as 30 moedas de prata que ele foi devolver para os sacerdotes, aquele dinheiro que ele recebeu por ter entregado Jesus. Né? Aí ele dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram, não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Aqui já tem uma grande problemática que eu não vou tratar nesse vídeo aqui hoje, que fala que ele saiu para se enforcar, mas na verdade Judas não se enforcou, segundo o livro de Atos dos Apóstolos. Mas eu vou tratar em outro tema isso aí. Versículo 7 ao 9, continuando a leitura. E tendo deliberado o conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Presta bem atenção agora nesta frase. Então se realizou o que vaticinara, o que profetizara, né? O profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, segundo o que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliariam. Só tem um grande problema aqui, meus queridos. Presta bem atenção. Quem que é o profeta que eles estão falando aqui sobre as 30 moedas de prata? Jeremias. Vamos ver realmente quem é o profeta? Zacarias capítulo 11, do 12 ao 13. Porque eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o, e pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, disse-me, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles, e tomei as 30 moedas de prata, e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então, o que acontece aqui é que, num descuido do escritor da narrativa, quem escreveu o livro de Mateus, quando foi montar o livro de Mateus, né, que ele se baseou em vários trechos do Antigo Testamento, ele se confundiu com certeza entre o profeta Jeremias com Zacarias, porque não tem nenhuma passagem do livro de Jeremias citando as 30 moedas de prata para se comprar um campo dos oleiros. Não existe. Então, o que acontece? É uma incoerência ou não? Porque o escritor da narrativa de Mateus, ele é um escritor judaico e ele se baseou muito em passagens do Antigo Testamento para se construir
o livro de Mateus. Na verdade, os evangelhos são uma concha de retalho. Por exemplo, o livro de Mateus, não existe papyrus códice que completou os 28 capítulos. Então, da onde se foi tirado o livro inteiro de Mateus? Foram adaptações, foi uma construção, foi uma costura, foi costurado. E eles tentaram trazer essa passagem aqui dos 30 moedas de prata, só que o copista errou no nome do profeta, infelizmente. Então você percebe que não existe, vou repetir, nenhuma passagem do livro de Jeremias que cita essas 30 moedas de prata. Da onde que o escritor de Mateus, capítulo 27, tirou esse dito que ele disse? Vamos voltar lá para ver? Olha lá. Aqui. Então vaticinaram que o profeta Jeremias tinha dito: tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram. Não tem nenhuma passagem no livro de Jeremias que afirma isto que aconteceu aqui. Então, tem incoerência, tem interpolações, tem adulterações ou não o livro do Novo Testamento que você tanto defende? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, meu querido. Inscreva no canal e compartilhe. Até o próximo vídeo, querendo o Pai.